é momento de reflexão. O tema da nossa reflexão deste momento é o caos se aprofundando no Brasil. O primeiro começou com a febre da dengue, o mosquito transmitindo a dengue, onde as pessoas eram atacadas pelo mosquito e muitas pessoas ficavam com febre, adoecia várias semanas, outras pessoas morriam com a dengue. E ainda permanece esse caos lá no Brasil da dengue. Em segundo lugar, veio a descoberta do abismo da corrupção dos políticos brasileiros pela Lava Jato, em que milhões e bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos, os políticos roubando a nação, depenando a nação, expoliando a nação, tirando os impostos dos brasileiros e desviando para os seus bolsos próprios. Políticos corruptos, traidores da nação, sendo descobertos pela Lava Jato. E também os pastores que se afastaram da Bíblia, da verdadeira mensagem do Evangelho, e se desviaram e se venderam ao Deus Mamon, com a doutrina da prosperidade, expoliando as ovelhas de Cristo, tirando a lã das ovelhas de Cristo, tirando dinheiro de onde não tem. As pessoas já estão miseráveis sem dinheiro, eles ainda conseguem tirar dinheiro dos miseráveis. É dessa forma que a maioria dos pastores brasileiros se afastaram de Deus, se afastaram da Bíblia, se venderam ao Deus Mamon. É um abismo chamando outro abismo. Em terceiro lugar, a febre da chikungunya e zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite essas doenças e que afetam as crianças, as mulheres grávidas, em que as crianças nascem com um cérebro pequeno e então tem várias consequências, doenças, o aprendizado que vai ser difícil. Então a geração de crianças infectadas pelo zika vírus e a chikungunya, que nascem com o cérebro pequeno. Então é um caos chamando outro caos. E em quarto lugar, o mal pior. O pior acontecimento no Brasil, o aprofundamento do mal com a lei de imigração do ministro Aloysio Nunes, ex-guerrilheiro, traidor da pátria brasileira. Ele fez essa lei, esse projeto de lei, e passou pelo Congresso, os políticos corruptos lá no Congresso, e foi aprovado pelo Congresso, e também foi aprovado pelo presidente Temer, com exceção de alguns itens que ele achou achou que seria terrivelmente mal para a nação, alguns pequenos itens que ele fez uns cortes, mas ele sancionou essa lei praticamente toda, da forma que ela veio lá pelo Aloysio Nunes, ex-guerrilheiro e traidor da nação, ministro corrupto. Então ele fez a lei de imigração abrindo a porta para o grande mal. O que se ouve dizer é que será liberada a entrada de 1.800.000 imigrantes islâmicos que está vindo da Síria para o Brasil. Na verdade, muitos deles estão fugindo da guerra, mas quando eles chegarem no Brasil, eles querem implantar a lei islâmica, quer implantar o islamismo, porque a lei islâmica a religião islâmica, além de ser uma religião, é um sistema de governo, a Sharia. É um sistema de governo que onde eles vão, eles implantam a Sharia. E então vai tirar-se a liberdade do povo brasileiro. A cultura brasileira está ameaçada com a entrada desses islâmicos. 1.800.000 islâmicos vindo para o Brasil, da Europa para o Brasil, em navios da ONU. Então,
o Aloysio Nunes, ele vai entrar para a história como o homem que destruiu o Brasil, trazendo o islamismo para o Brasil. Esses islâmicos entrando no Brasil, será o caos total no Brasil. Já passará o número de 5 milhões de islâmicos no Brasil. E então os islâmicos, quando ele atinge um número grande na nação, não precisa nem ser maioria, eles sendo aí 30% da nação, ou da cidade, ou do estado onde eles estão, eles já começam a impor as suas leis, as suas regras, começam a estrupar mulheres, crianças, fazer muitas maldades, porque a lei islâmica não permite que a mulher ande sozinha. Então, se uma mulher está sozinha, ela pode ser estrupada pelos islâmicos, que não tem nenhuma punição para eles. A mulher que é estrupada é que vai apanhar, levar 200 chicotadas em praça pública. Então, o grande mal está vindo para o Brasil. Esses políticos corruptos, como Aloysio Nunes, e esses políticos que aprovaram uma lei esdrúxula dessa de imigração para o Brasil, abrindo as portas da imigração para o Brasil, abrindo as fronteiras, tirando todas as travas das fronteiras, porque essa lei revoga todas as leis de imigração brasileira. Então, fica aberto para esses islâmicos entrarem. Os brasileiros têm que começar a orar e começar a agir contra a imigração islâmica no Brasil. Senão o Brasil vai se tornar uma Europa. A Europa já está de joelho perante o Islã. A França, a Inglaterra, a Bélgica, esses países já estão de joelho perante o Islã. E quem impera nos países Islã é a Sharia. E a Sharia é morte aos infiéis. E quem são os infiéis? São todos os que não são islâmicos. Em primeiro lugar os judeus, em segundo lugar os cristãos e depois o resto que não são islâmicos, todos são infiéis e sujeitos à morte, à pena capital, que é o que manda a Sharia. Essa lei esdrúxula, que é a Sharia, eles fazem atrocidades. Você pode ver o vídeo aí do que está acontecendo nos outros países, a Sharia, e o que é que eles falam, o que é que o islamismo fala, você pode ver aí. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Então, o islamismo é uma coisa que destrói qualquer nação. Louvado seja Deus. Vamos ouvir aqui então esse vídeo. Vamos ouvir o que esse vídeo está dizendo. Louvado seja Deus. Para você ter uma ideia, como eles aprovam a pena de morte para todas as pessoas que não são. Estará passível de morte, denominado de crime de apostasia. Se você não aceitar Alá e seus mandamentos, você morre. Bom, meu bruxo, é claro que os islamistas modernos contestam essa parte da religião, os chamados islâmicos coitadinhos, que são aqueles que dizem que não são violentos, etc e tal, mas na verdade se curvam aos mais violentos, os jihadistas também, por causa que essas pessoas são fracas e serão fatalmente dominados por estes. A realidade é nua e crua. Can we have this camera focusing on all the audience, sir? Can we have this camera focusing on all the audience? Because every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, they always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime or that. He is homophobic. They subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time. And we always try to tell them, I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting
who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. Subhanallah. So it's not just these radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Subhanallah. So all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajid Norway, or is it, are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you're like this extreme Islam net sect or anything like that. No one. Allahu Akbar. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What's the media gonna say now? That we're all extremists? We're all radicals? We need to deport all of us from this country? Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir! 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 The answer is very simple. Islam is the truth. And Christianity and Judaism are not the truth. Olha só, países como o Sudão. Então tá aí, meus queridos. Em Salmo 82, versículo 2 e 4 diz assim: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. A palavra de Deus diz que nós devemos livrar os fracos e os pobres das mãos dos ímpios. E devemos punir os culpados e absolver os justos. Louvado seja Deus. Em Salmo 12, versículo 8, diz assim: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Entre os filhos dos homens, os ímpios é exaltados. Os maus prosperam quando os ímpios governam. E os homens vis circulam por todos os lados quando os ímpios governam. Os homens vis são exaltados quando os ímpios governam, quando os homens maus governam. Por isso o Brasil está esse caos. Por quê? Porque os maus estão governando o Brasil e fazendo leis esdrúxulas, leis maléficas para a nação, aprovando a maldade, absolvendo os corruptos, os ladrões, os traidores, os homens maus, os assassinos, absolvendo essa coja de bandido, e a nação está sofrendo as consequências. As pessoas de bem que trabalham honestamente e produzem, está sofrendo. Está na hora da igreja levantar a voz, começar a orar e começar a agir. E toda pessoa de bem tem que agir contra o mal.
O muçulmano é o mal pior que está entrando no Brasil. O islamismo é o mal pior que está entrando no Brasil. A destruição virá para a nação. Não tem nenhuma nação em que o islamismo seja superior ou seja maioria. E não tem nenhuma nação em que o islamismo seja maioria que não seja implantada a Sharia. Acaba-se a liberdade, acaba-se tudo. Todas essas liberdades que a nossa cultura traz, que a democracia dá, será exterminada com o islamismo. Está na hora de todas as pessoas de bem começar a agir contra essas leis esdrúxulas, contra a entrada massiva de muçulmanos no Brasil. Cada pessoa de bem, cada pessoa que preza pela sua família, que não quer ver os seus filhos, as suas futuras gerações sendo cortadas a cabeça, porque o islamismo degola. O mal que está imperando no mundo é do islamismo. As pessoas que estão sendo degoladas, fuziladas, atentados, terrorista, morte de muita gente, é o islamismo no mundo. O islamismo não é religião de paz, é religião de morte, é religião de terror. Então, cada cidadão brasileiro tem que começar a agir. Que Deus nos ampare, Deus nos ajuda. Que vocês brasileiros, que nós brasileiros possamos agir por pessoas de bem no poder. Pessoas da direita, esquerdista, é tudo maléfico. Sai fora do esquerdista e põe pessoas da direita, senão a nação será destruída. E está vindo agora como uma avalanche para a destruição da nação, o islamismo. Se entrar esse mundo velho islâmico e se o islamismo não for freado no Brasil, a nação será destruída. Que Deus nos ampare, nos ajude e nos livre desses maléficos. Amém.